Olá, o Conexão está no ar. O programa que te informa sobre os assuntos do Congresso Nacional, que é constituído por duas casas legislativas federais, Senado e Câmara dos Deputados. E já vamos para o Senado. Os protestos de caminhoneiros em rodovias de todo o país nas últimas semanas foram tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. Vamos ver. O bloqueio dos caminhoneiros durou 14 dias e paralisou estradas em pelo menos 6 estados brasileiros. A principal reclamação da categoria é o alto custo que envolve o transporte de cargas. Temos sentindo uma dificuldade imensa. Por quê? Porque o frete nosso não está compensando. Por que não está compensando? O óleo diesel está caro, está muito caro, o frete está lá embaixo, sobe tudo. Como parte das negociações com a categoria para colocar um fim nas paralisações, a presidente Dilma Rousseff sancionou a nova lei dos caminhoneiros, que contempla parte das reivindicações do movimento, como o pedágio gratuito por eixo suspenso para caminhões vazios e o perdão de multas por excesso de peso nos últimos 2 anos. O movimento aguarda ainda uma reunião com o Ministério dos Transportes e com a Agência Nacional de Transportes Terrestres para negociar, entre outros pontos, a retirada do PIS e da COFINS, que incidem sobre o preço do óleo diesel, a abertura de uma linha de crédito especial para os transportadores autônomos e a regulamentação de uma tabela mínima para o frete. Tem avanços, mas ainda esses avanços foram insuficientes para resolver o problema, porque o maior problema de todos ele é econômico. Então, esse problema econômico que vai se tratar agora, a partir das reuniões de amanhã e outras ainda com a criação de um fórum permanente para a gente conseguir produzir outras pautas que foram colocadas durante a paralisação. Nós precisamos sentar, dialogar e chegar à conclusão. O Senado Federal está produzindo uma série de reportagens sobre a reforma política no país. Um tema sempre polêmico. Hoje nós vamos acompanhar a matéria que faz a seguinte pergunta. O voto deve ser obrigatório ou facultativo? Se nós não vivemos na democracia, então a pessoa tem o direito de escolher o voto ou não. Eu acredito que o voto deve ser obrigatório, porque o voto obrigatório, de alguma forma, ele promove uma certa democratização. Eu acho assim, é um direito do cidadão, é cidadania, eu acho que tem que votar sim. Eu acho que a gente tem que escolher o que tem que fazer, né? Não os outros querer fazer, obrigar a gente a fazer. No Brasil, apenas quem tem mais de 70 anos, menos de 18 e analfabetos não são obrigados a votar. Para os demais brasileiros, comparecer às urnas é um dever que, se não for cumprido, pode gerar punição. Inicialmente, uma multa. Se o eleitor deixar de regularizar a situação na Justiça Eleitoral, não poderá obter passaporte, carteira de identidade ou CPF. Também será impedido de fazer e renovar a matrícula em universidades públicas e não poderá se inscrever em concursos públicos, assumir cargos no governo e, no caso de quem já é servidor, deixará de receber salários. Uma pesquisa Datafolha do ano passado concluiu que 61% dos brasileiros são contra o voto obrigatório. Nas últimas eleições presidenciais, 29% dos eleitores optaram por votos brancos, nulos ou abstenções. Para o consultor do Senado, Arlindo Fernandes, o debate tem a ver com a concepção de democracia. Aqueles que entendem que o Brasil precisa amadurecer mais até chegar a uma situação de estabilidade democrática, costumam optar por manter o voto obrigatório, pelo menos durante algumas eleições, até que nós cheguemos a uma situação de mais estabilidade, mais consciência. Pelo menos 3 propostas de emenda à Constituição que tramitam aqui no Senado prevêem que o voto seja facultativo. Esse é um dos temas de debate da reforma política e divide opiniões entre os parlamentares. Quando na democracia a gente deixa a tarefa de votar para os outros, que é facultativa, e a pessoa não quer, a democracia perde. Eu sou favorável ao voto obrigatório. Se nós acabarmos com o financiamento empresarial, nós podemos contemplar o financiamento de pessoa física e também o voto voluntário,
E aí nós vamos estimular a militância política e a participação daqueles que querem, desejam e que não sejam obrigados a ir para a urna votar. A presidente Dilma Rousseff sancionou no último dia 9 a lei que classifica o feminicídio, homicídio em casos de violência doméstica ou por menosprezo à condição feminina, como crime hediondo, com pena de até 30 anos de prisão. A nova norma torna mais grave as penas para o assassinato de mulheres. Confira. Muitos dos nossos companheiros, colegas parlamentares, nos perguntavam: mas feminicídio precisa disso? Precisa, porque quando a mulher sofre qualquer agressão ou quando ela é morta, quando ela é assassinada, por não ter e foi assassinada sem que tivesse cometido qualquer falha, sem que tivesse roubado, sem que tivesse agredido quem quer que seja, sem que tivesse feito absolutamente nada. Mas ela perdeu a vida, ela foi morta, por uma razão, pelo fato de ser mulher. Então é óbvio que esse crime tem que estar tipificado na legislação brasileira. Hora de mudar de casa, vamos à Câmara dos Deputados. Na Semana da Mulher, as propostas da bancada feminina da Câmara Federal têm um tratamento especial no plenário. Por isso, o projeto que regulamenta o trabalho das domésticas está em pauta. A proposta já foi aprovada no Senado e agora aguarda a análise pela Câmara. A equipe de reportagem da Câmara dos Deputados preparou uma matéria sobre este assunto. Vamos ver. Quase 2 anos depois da aprovação da proposta de emenda constitucional que igualou as empregadas domésticas aos demais trabalhadores, a Câmara pode votar a regulamentação da chamada PEC das domésticas. O texto já foi aprovado pelo Senado. Se não houver mudanças na Câmara, a matéria irá à sanção presidencial. Mas o presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino, defende a alteração do projeto pelos deputados. Do jeito que está a regulamentação, ela não é boa para empregador, não é boa para empregados. Ela tem que ser melhorada e as emendas propuseram isso. Então esperamos que o Congresso, mais uma vez, a Câmara, faça uma lei justa, uma lei equilibrada e uma lei execuível. O texto regulamenta a Constituição quanto aos direitos das domésticas, tornando obrigatório o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, seguro-desemprego, indenização por demissão sem justa causa, pagamento de horas extras, adicional noturno e seguro contra acidente de trabalho. A regulamentação, que tem o apoio do governo, propõe reunir todos esses direitos numa alíquota única de 20% do salário do trabalhador doméstico, a ser paga pelo empregador. Esta alíquota, que vai fazer parte do Supersimples doméstico, seria dividida da seguinte forma: 8% para o FGTS, 8% de INSS, 0,8% de seguro contra acidente de trabalho e 3,2% para financiar a multa de rescisão contratual. A ideia é criar um fundo para pagamento da indenização no caso de demissões sem justa causa. Hoje, a multa pela demissão imotivada é de 40% sobre o FGTS. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, acredita em acordo para não repassar os novos valores aos empregados e patrões. Tem um acordo com o governo e nesse acordo com o governo fica garantida também a assistência à creche da trabalhadora. Quer dizer, o governo deu uma sinalização e essa articulação com os trabalhadores e trabalhadoras não irá onerar o trabalhador e não irá onerar também o empregador. A Câmara dos Deputados criou uma comissão externa para acompanhar as obras de transposição do Rio São Francisco. A obra, que inicialmente custaria cerca de 4,7 bilhões de reais, já consumiu quase o dobro deste valor. As obras da transposição do São Francisco começaram há 7 anos e já consumiram mais de 8 bilhões de reais. A construção deveria ter se encerrado há 2 anos, mas até agora os canais que vão levar água para o Sertão e o agreste de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte ainda não foram concluídos. A expectativa é de que a transposição beneficie quase 12 milhões de pessoas. O Ministério da Integração fala em concluir a obra até 2016. Mas os problemas ainda são muitos.
como explica o deputado estadual Carlos Matos, do Ceará. Tem construtores, empreiteiras envolvidas que pararam o trabalho porque estiveram envolvidas com esse escândalo da Petrobras e é preciso encontrar uma alternativa para isso. Essa é uma obra gigante, grande, já se avançou muito, mas por pequenas travas, por falta desse acompanhamento, por falta dessa fiscalização, ela pode não alcançar o seu objetivo final, que é levar a água aos municípios que estão desabastecidos. Para verificar esse e outros problemas, a comissão externa criada na Câmara pretende viajar até os estados que fazem parte da obra. Bahia e Minas Gerais, que vão abastecer os canais, devem ser os primeiros. A comissão também quer ouvir ministros, secretários estaduais e o Tribunal de Contas da União. A ideia é fazer um raio-x da execução da obra. O coordenador do grupo, o deputado Raimundo Gomes de Matos, diz que a demora na conclusão já fez com que algumas obras estejam danificadas. Outra preocupação é com o custo final da água para o consumidor. Pelos relatórios já que nós tivemos acesso, o custo da água, quando chegar para a população, vai ser calculado pelo investimento que o governo fez. Então vamos supor que no final seja 10 bilhões de reais. Então eles vão pegar os 10 milhões de reais e calcular quanto é o metro cúbico da água. Ora, é uma incoerência. Esses 10 bilhões de reais, né, se a obra conclusa com um orçamento nesse sentido, é da população brasileira esse dinheiro. O relator da Comissão Especial da Reforma Política esteve na Assembleia Legislativa do Ceará para um debate sobre o tema. Deputados estaduais, federais, prefeitos e vereadores participaram do seminário em Fortaleza. A reportagem é da TV Assembleia do Ceará. Quem defende as mudanças é o deputado federal Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, relator da Comissão Especial da Câmara sobre a reforma política. Falando a um plenário da Assembleia lotado, o relator defendeu mudanças radicais. Segundo ele, é impraticável conviver com um parlamento que tem mais de 30 partidos políticos, o que torna o país praticamente ingovernável. O sistema eleitoral brasileiro é uma anomalia, é uma cópia mal feita que nós fizemos ainda em 1945 dos sistemas eleitorais existentes no mundo, que são apenas dois: o sistema majoritário distrital e o sistema proporcional de lista fechada. Aqui no Brasil, nós misturamos o que era próprio de um sistema com o que é próprio do outro. Não deu certo. Marcelo Castro defendeu a implantação do sistema distrital misto, o fim das coligações partidárias, o fim da reeleição, a coincidência de eleições e mandatos de 5 anos, além de cláusula de desempenho para os partidos. Também quer o fim do suplente de senador, segundo ele, uma excrescência política que coloca no Senado alguém que não tem a legitimidade do voto. O deputado federal defende partidos fortes e representativos da sociedade. A coisa mais importante que nós precisamos fazer para corrigir o nosso sistema eleitoral é exatamente tornar as campanhas partidárias. Em qualquer lugar do mundo democrático, as campanhas são partidárias. O único lugar que as campanhas não são partidárias, são individuais, é aqui no Brasil. Apesar de polêmica e com poucos consensos, a reforma política é hoje uma necessidade para o país. Uma recente pesquisa do Instituto Datafolha aponta que 71% dos brasileiros não reconhecem legitimidade nos partidos políticos. A mesma pesquisa diz que dos atuais partidos, apenas o PT, com 12%, o PSDB, com 5%, e o PMDB, com 4%, tem alguma representatividade na sociedade brasileira. Os demais partidos juntos somam, segundo a pesquisa, pouco mais de 1%. A ideia de trazer o seminário para Fortaleza partiu do presidente da Assembleia, deputado Zezinho Albuquerque, e do autor do requerimento, Fernando Hugo. Já passou da hora da reforma política, então precisa a classe política entender isso, que o Brasil não pode continuar com o modelo político que aí está. O deputado federal Danilo Forte, do PMDB do Ceará, defende a aprovação da reforma política ainda este ano, apesar da crise política e econômica que envolve hoje o país. Precisa ser formulado para aumentar a representatividade, para aumentar a transparência e para que o povo possa se sentir melhor representado. Diante de tudo isso, há uma pressão social. Encerrada mais esta edição do programa Conexão. Continue com a gente. Tchau.